Olá, queridos, queridas, graça e paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, que abençoe todas as áreas da sua vida e te faça muito, mas muito feliz, em nome de Jesus, amém? Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, para juntos nós meditarmos em mais um texto da Palavra de Deus, para aprendermos, aplicarmos, vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amados, antes de nós entrarmos no texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero te pedir que, se ainda não é inscrito aqui no canal, se você clicou aqui nesse vídeo por acaso, eu quero te dizer que tem muito conteúdo bom aqui no canal e quero convidar você a se inscrever e a clicar nesse sininho aí, e aí você vai receber todas as notificações sempre que um vídeo novo entrar aqui no canal. Também quero te pedir que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas pela palavra de Deus, que você seja canal de Deus, canal de bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus, amém? Sem mais, eu quero falar hoje com você a respeito da coisa mais importante da nossa vida. Queridos, algo que Deus colocou nas nossas mãos, e disso depende o curso de toda a nossa história, de toda a nossa vida, e não somente da nossa vida, mas da nossa descendência também, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os nossos descendentes. Então, querido, se vai tudo bem ou se vai tudo mal, como será? Quais serão as consequências disso na sua vida? Então, tudo depende do assunto que nós vamos tratar hoje. Eu quero falar com você do poder de escolha que Deus colocou nas nossas mãos, o poder da decisão. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha diante de ti, de que te propus a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Queridos, eu e você hoje somos o resultado das escolhas que nós fizemos ontem. Na verdade, amados, nós precisamos entender que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas que nós somos escravos das consequências das escolhas que nós fazemos. Veja, querido, por exemplo, Adão. Eu tenho aprendido um pouquinho de hebraico e eu aprendi que Adam, que é como se fala Adão em hebraico, significa humanidade, e que ele tem também outras raízes que têm vários significados e são exatamente o significado da nossa existência. Por exemplo, a raiz Adama significa barro ou pó. A raiz Dam significa carne ou sangue. E a raiz Dome significa semelhança. Então, nós somos seres espirituais criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Só que nós fomos criados a partir do pó da terra. Então, Adão tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa humanidade, porque ele foi o primeiro homem e através dele todos os demais homens nasceram. Então, queridos, veja, ele vivia no paraíso com Deus, mas ele tinha a opção de desobedecer a Deus. E assim ele fez. E por conta disso, ele acabou vivendo afastado de Deus, fora do jardim que foi fechado e guardado por querubins, a fim de guardarem o caminho para a árvore da vida. Porque se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele ia viver eternamente naquele estado de degradação, de corrupção ao qual ele se encontrava depois da desobediência. E todos nós nascemos a partir de Adão, nascemos então com essa tendência para o pecado, com uma natureza, nós já nascemos em pecado e temos uma tendência para o mal. Mas veja, nós nascemos com essa tendência para o mal, nós nascemos separados de Deus, mas nós temos o poder de escolher através de Jesus, o Filho de Deus, e através do seu sacrifício, sermos novamente adotados como Filho de Deus, termos novamente comunhão com o Pai, voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, voltarmos a ser aquilo que nós somos criados para ser. Então, querido, você pode observar
Adão, ele vivia no paraíso, mas ele escolheu pecar. Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo, e ali ele venceu. E ele não foi tentado somente ali, querido, ali é uma das tentações, porque a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado. Então ele foi tentado e ele venceu no deserto, ele venceu no mundo. Por isso, a palavra de Deus diz para mim e para você em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, Jesus, ele se esvaziou e veio ao mundo na nossa condição, na condição humana. O Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade passada, perceberam que para nos resgatar a única maneira seria o Filho se fazer homem e vir até aqui e viver no mundo, sujeito a todas as coisas do mundo, passando por toda a tentação, mas não caindo em tentação. E por conta disso, ele pôde morrer a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Agora veja isso, querido. Ele quis fazer isso. Ele tomou a decisão, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Então todos nós temos dentro de nós, colocado por Deus, a capacidade de decidir. Jesus, ele foi mais do que vencedor. E ele faz de nós mais do que vencedores. Então, querido, o que eu aprendo aqui? Que não é o lugar, não importa se é o jardim ou é o deserto, é o poder da decisão, o poder da escolha. Não é o lugar onde eu estou, não são as oportunidades que eu tenho, não é o que eu tenho nas minhas mãos, são as minhas escolhas de permanecer fazendo a vontade de Deus, independente do lugar, de aproveitar as oportunidades que aparecem diante de mim, de ser grato por tudo aquilo que eu tenho e fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Não é o que as pessoas fazem comigo, não é o que as pessoas dizem de mim, é o que eu faço com aquilo que as pessoas fazem ou com aquilo que as pessoas dizem. Não são as circunstâncias, querido, mas são as minhas decisões diante das circunstâncias. Eu escolho como me sentir. Eu escolho como agir, independente de como eu estou me sentindo. E eu preciso entender, querido, que as boas escolhas resultam em bênção, mas as más escolhas resultam em maldição. Então, basicamente, o que eu vim para te dizer aqui hoje é que você tem o poder de decidir. Você pode. Deus deu para você a capacidade e a responsabilidade de decisão, porque ele não criou marionetes e não criou robôs. Ele criou seres humanos livres, com a capacidade de decidir. Agora, a sua escolha vai determinar todo o curso da sua história e da sua vida, e não somente isso, mas da sua descendência, como nós já dissemos. Então, é muito importante as escolhas que nós fazemos. Eu escolho o que fazer diante das circunstâncias. Eu escolho aproveitar ou não as oportunidades. Eu escolho o que sentir, o que pensar diante das pessoas aqui nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então nós precisamos largar, deixar de fora todo o embaraço e prosseguir, correr com paciência a carreira que nos está proposta, querido. Irmos até o fim, a fim de que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. Então eu posso desistir de percorrer a minha carreira, mas eu posso escolher prosseguir. Eu posso parar, mas eu posso avançar. Eu posso escolher o que eu quero ser e onde eu quero chegar. E eu preciso te dizer, você pode ser mais do que vencedor. Você pode ser um guerreiro. Você pode ser alguém que luta e vence, alguém que planta e colhe. Você pode ser alguém que pode todas as coisas em Cristo porque Ele te fortalece. Você pode escolher se colocar na condição de vencedor. E um fracasso em uma batalha não te torna um derrotado. Ou você pode se colocar na condição de vítima, ficar chorando, ressentido, ou seja, sentir e ressentir, estar sempre sentindo,
se sentindo vítima por causa de algo que aconteceu na sua vida. Mas eu posso te garantir que você decide o que pensar e você decide o que sentir. A palavra de Deus diz algo e Lutero vai explicar isso com as suas palavras dizendo que nós não podemos impedir um pássaro de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir de fazer um ninho lá. Então, pensamentos podem até vir, mas nós escolhemos que tipo de pensamentos nós vamos alimentar, porque esses pensamentos vão gerar sentimentos e esses sentimentos vão gerar atitudes. Então, alguns pensamentos podem até querer brotar e gerar algo nos nossos corações, mas são as nossas atitudes, as nossas decisões de escolhermos os pensamentos que vão nos guiar e nos dirigir. Então, você pode escolher que sentimento e que pensamento você vai permitir ter. Você pode ser um vencedor ou você pode ser uma vítima, mas você não pode ser as duas coisas, querido. Você pode decidir aquilo que você vai ser: vencedor ou derrotado, desistente ou alguém que nunca desiste, que persiste, que insiste, que vai até o fim, que luta até obter a vitória, que combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. Deus, Ele não mandou você se casar com quem você ama, mas Ele ordena na sua palavra que você ame aquele com quem você se casou. Então, você precisa decidir amar o seu cônjuge, você precisa decidir amar a sua família. E sim, amar é uma decisão. Amados, decidir é muito importante. Você se lembra na cruz que Jesus estava crucificado em meio a 2 ladrões? E Ele só pôde salvar um deles, porque um zombava de Jesus, assim como a multidão que estava lá embaixo. Salvaste a tantos, agora salva-te a ti mesmo. E o outro dizia: louco, nós estamos aqui que merecemos, mas ele não fez nada, ele é inocente. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, querido, ele pôde salvar aquele que se arrependeu. E Provérbios 28, versículo 13 diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, queridos, quem é bom de justificativa é muito ruim em arrependimento. Então, para mim, um dos exemplos mais lindos da Bíblia a respeito de escolha é aquela que Josué fez, que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, onde ele diz assim: porém, se a vós pareceu mal diante dos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviam os vossos pais, estando além do rio, ou aos deuses dos amorreus na terra em que habitais. Porém, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Os outros podem seguir os deuses que quiserem, podem servir os deuses que quiserem, podem adorar aos deuses que quiserem. Agora, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, está diante de nós a capacidade e a responsabilidade de fazer escolhas. Eu quero te dizer que o amor de Deus por você é incondicional. Nada pode fazer mudar o amor que Deus tem por você, porque Ele é amor. E o amor dele por você independe das suas decisões. Agora, a bênção na sua vida está condicionada à sua escolha de obedecer a palavra de Deus. Deuteronômio diz isso, que se nós ouvirmos atentamente e obedecermos as palavras do Senhor, as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. Então, tudo na nossa vida é questão de escolha. Isaías 1:19 diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Veja, não é se Deus quiser, é se eu quiser, é se você quiser e me ouvir. Mas esse ouvir não é no sentido de ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. É no sentido de ouvir, deixar entrar no coração e obedecer a palavra do Senhor que nós temos ouvido. Então tudo é uma questão de escolha. Com quem eu me relaciono, os meus amigos, o que eu vou continuar permitindo que as pessoas façam comigo, reclamar ou agradecer, decidir ou prosseguir ou desistir. Então eu escolho o rumo que a minha vida vai tomar, o que eu serei e aonde eu quero chegar. Deus me deu e deu a você a capacidade de escolher
E o meu conselho é o mesmo de Deus. Escolha a vida e escolha a bênção para que viva você e a sua descendência. Então, olha a nossa responsabilidade. A boa escolha resulta em bênção e a má escolha resulta em maldição. É lógico, querido, que nós teremos momentos difíceis, mas tudo vai dar certo no final, se nós fizermos as escolhas certas. Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra e oro para que você viva a sua palavra e faça boas escolhas na sua vida e, consequentemente, tenha boas consequências. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu amo a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Se Jesus não voltar, já já eu volto com mais um vídeo e mais uma palavra de Deus. Beijo e tchau, tchau.